E aí, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Boa. Bom, pessoal, estou apresentando a tela para vocês. Estão me vendo e ouvindo bem? Bom dia. Bom dia. Me ouvem bem, gente? Me veem bem também? Sim. Galera, vamos lá então. Semana que vem nós temos nossa prova, tá? Eu não sei se eu consigo terminar a matéria hoje. Então, o que vai acontecer? Semana que vem, talvez antes da prova, eu dê uma aula de uns 30 minutos, assim, jogo rápido, tá? E na outra semana, daqui a dois finais de semana, então, daqui a 15 dias, 14 dias, nós temos nossa aula presencial, tá? Sobre a matéria que nós estamos vendo agora e que terminamos na semana que vem. Sobre avaliações pensando em doenças cardiovasculares, tá? Vou passar também o formulário, não se preocupe. Bom, gente, onde é que eu parei semana passada? Falando de hipertensão. Isso, né? Isso. Beleza. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Tá. Gente, semana passada, terminei a aula, então, falando sobre os níveis de hipertensão, certo? E comentei com vocês aqui, então, né? Eu comecei a fala, terminei a parte de obesidade, tudo, e comecei falando. Semana passada a gente teve um trabalho, semana retrasada. Então. E eu sempre enfatizo muito quando eu falo de hipertensão que a pessoa não pode ficar hipertensa, não é? Não pode, assim que se detectado, diagnosticada a hipertensão, né? Obviamente quem faz isso é cardiologista, a pessoa não pode permanecer hipertensa, né? Pelas consequências da hipertensão. Eu trouxe aqui os níveis normais de hipertensão, né? Que nós chamamos de limítrofe, até 139 de sistólica e 89 de diastólica. Mas esse limítrofe já é alto, tá? Esse limítrofe também já tem consequências do sistema cardiovascular. O ideal é que fique ali abaixo de 130, 120. A pressão arterial considerada ideal, né, uma pressão realmente boa, é ali 115 por 75 milímetros de mercúrio. Isso é o ideal, tá? Mas o ideal é que fique abaixo de 120, né? Abaixo de 120 já digamos assim, saudável, não é? Depois a gente tem a hipertensão a partir de 140, estágio 1, 2, 3, enfim. Ou as situações onde tem apenas a sistólica realmente aumentada, tá? O que acontece, pessoal? A hipertensão traz uma série de consequências vasculares, tá? Os vasos sanguíneos, o que quer dizer isso? Né? Os vasos sanguíneos sofrem com a hipertensão e a hipertensão, e eu vou falar sobre isso hoje, a hipertensão é o evento chave, certo? A hipertensão é o evento chave para o desenvolvimento de uma condição chamada aterosclerose. E aí, os problemas realmente começam, né? Os problemas, digamos assim, se tornam mais sérios, certo? Mas eu vou explicar por que isso hoje. Vou falar com detalhes para vocês isso hoje. Bom, vamos fazer o seguinte. Tá. Gente, assim, ó, quando a gente fala de hipertensão, tá? Quem, acho que talvez um ou dois aqui tenham feito biopatologia comigo na época que biopatologia ainda era presencial. E na época da biopatologia, gente, eu expliquei falando de hipertensão, eu expliquei esse sistema aqui, o sistema renina-angiotensina. O que quer dizer isso? E por que eu falo sempre do sistema renina-angiotensina? Gente, assim, para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala de hipertensão, nós temos duas características, digamos assim, da doença, tá? Uma delas tem relação com a retenção hídrica, né? A retenção de líquido causa o aumento de volemia, lembrando que volemia é o volume, se refere ao volume sanguíneo, tá? O aumentado volume sanguíneo, então aumento de volemia.
E a outra se refere a um aumento do tônus vascular, certo? Essas duas condições aumentam a pressão arterial. Por quê? Primeiro, se eu tenho um aumento do volume sanguíneo, um aumento demasiado do volume sanguíneo, é claro, né? Esse sangue aumentado, essa massa aumentada, né, de tecido sanguíneo, faz força contra a parede dos vasos, o que naturalmente aumenta a pressão, não é? Bom, a outra forma de desenvolver hipertensão é, como eu disse, o aumento do tônus vascular, principalmente daqueles vasos sanguíneos mais fininhos, que a gente chama de vasos de resistência, não é? Eu mostrei para vocês na semana passada, deixa eu ver aqui, acho que mostrei. Ó, eu mostrei para vocês que os vasos, quando saem do coração, saem com grande calibre, né? E quando vão chegando nos tecidos, no músculo esquelético, nos órgãos internos, que é o caso que está sendo mostrado aqui, o que acontece? Os vasos vão se ramificando, até ficarem meio pequenininhos. Esses vasos pequenininhos aqui oferecem mais resistência ao fluxo sanguíneo, por isso são chamados de vasos de resistência. Então, assim, o aumento do tônus do leito vascular ou a maior retenção hídrica são dois fatores que levam ao aumento da pressão arterial, certo? Então, assim, no indivíduo hipertenso, normalmente, há uma combinação destes dois fatores, tá? Em alguns casos, apenas reduzir o tônus do sistema nervoso simpático, lembrando, né, da fisiologia, que o tônus simpático se refere àquele sistema que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, enfim, aquele sistema que aumenta a liberação de glicose no sangue, que tem a sua resposta mediada pela liberação dos neurotransmissores adrenalina e noradrenalina, tá? Então, em alguns casos de hipertensão, tu administrar uma droga, que é no caso beta-bloqueador, que vai diminuir a atividade adrenérgica, mais uma vez, adrenalina e noradrenalina, sobre o coração, já é suficiente para diminuir a frequência cardíaca e diminuir o tônus vascular. Isso baixa a pressão, tá? Em alguns casos de hipertensão, é preciso de outras estratégias que o cardiologista vai, então, fazer a leitura do quadro e vai ver o que é necessário. Às vezes, aumentar a quantidade de administrar juntamente um diurético, né? Porque o diurético, por aumentar a produção de urina, diminui a quantidade de líquido no sangue, também diminui a pressão arterial, né? Em outros casos, o fármaco pode ter como objetivo agir nesse sistema aqui que eu vou explicar para vocês hoje. Agora, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos ver o que é esse sistema, tá? Buenas. Gente, assim, ó. Vamos por etapas, tá? Aqui, ó. Existe uma proteína, né, que é formada e produzida lá no fígado e que é armazenada também lá no fígado, tá? Que serve para produzir lá no final uma outra proteína que tem uma série de efeitos sobre a produção de urina e sobre o tônus vascular. Essa proteína se chama angiotensina. A angiotensina é formada lá no fígado e é armazenada em um polímero chamado angiotensinogênio. O angiotensinogênio acaba sendo um precursor da angiotensina 1. Tá? Na verdade, é um monte de angiotensina 1 está armazenadinha lá. Bom, o que vai acontecer, gente? Esse angiotensinogênio, não é produzido pelo fígado, pode ser liberado na corrente sanguínea, só que o angiotensinogênio, e mesmo a angiotensina 1, não tem grandes efeitos fisiológicos. O que acontece? O nosso organismo tem a capacidade, né, a famosa homeostase, de regular um estado estável, um estado de equilíbrio no nosso organismo. Para vários sistemas. Dentre esses sistemas, a própria pressão arterial. Por exemplo, em uma situação de desidratação, o que acontece quando eu estou desidratado? Sem tomar água, daqui a pouco em um ambiente quente, suando muito, não é? Até mesmo em uma partida de algum esporte, seja o que for. Tá? Em uma situação de desidratação, o que acontece?
o fluxo, a perfusão sanguínea lá no rim, lá nos glomérulos renais, que é onde vai acontecer a produção de urina, esse fluxo sanguíneo, essa perfusão vai ser diminuída. E essa reduzida perfusão no aparelho renal faz com que uma enzima seja liberada na corrente sanguínea. Essa enzima é chamada de renina. A renina tem uma função: quebrar o angiotensinogênio e liberar a angiotensina 1. Bom, a angiotensina 1 também não tem grandes efeitos fisiológicos, não é? Pelo menos não com relação a aumento de pressão arterial. Só que a angiotensina 1 pode sofrer, numa situação como esta, o efeito de uma outra enzima, de uma segunda enzima chamada enzima conversora de angiotensina, ou o acrônimo ECA. Gente, a enzima conversora de angiotensina tem uma função: pegar a angiotensina 1 e transformar em angiotensina 2. Bom, essa enzima é produzida nos pulmões e é produzida também no próprio rim. A questão é, essa enzima, por ter esse efeito, né, de produzir a angiotensina 2, e eu vou explicar agora o que faz a angiotensina 2, pode parecer o quê? Que a angiotensina 2 é algo ruim, então a ação da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, também é algo ruim, coisa e tal, e não é isso, tá? A angiotensina 2 tem um papel muito importante no nosso organismo, certo? Muito importante. Vamos ver o que a angiotensina 2 faz. A angiotensina 2 basicamente age em 5 frentes, certo? Tem 5 efeitos fisiológicos. Vou explicar cada um deles agora, tá? Bom, a angiotensina 2 primeiro age aumentando a atividade simpática, do sistema nervoso simpático, que tem relação lá, que eu falei antes para vocês, com a produção e liberação de adrenalina e noradrenalina. Então, assim, adrenalina e noradrenalina aumentam a frequência cardíaca, aumentam o tônus vascular, consequentemente, aumentam também a pressão arterial, certo? Bom, a angiotensina 2 também age nos túbulos renais, aumentando, aqui ó, segunda parte aqui, aumentando a retenção de sódio, de cloreto, de potássio, que são íons, que têm efeito osmótico, ou seja, que atraem água. Então, se há uma maior retenção de sódio, de potássio, desses demais íons, o que acontece? Juntamente com isto, há também uma maior retenção de líquido. Então, lá nos rins, acontece uma redução da produção de urina e, ao mesmo tempo, uma maior retenção de líquido, o que também contribui para a manutenção de uma pressão aumentada. O terceiro foco de ação da angiotensina 2 é sobre o próprio rim, na verdade, especificamente sobre a glândula que fica em cima do rim, ó, eu estou passando minha mãozinha aqui, que é aquela glândula chamada de glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal tem 2 porções. Uma porção chamada de medula, né, lá no meio, né, que produz também adrenalina e noradrenalina, e uma parte mais externa chamada de córtex. Pois bem, o córtex da glândula suprarrenal produz uma série de hormônios derivados de colesterol, de gordura, não é? Um destes hormônios se chama aldosterona. A aldosterona tem como função reter líquido, ou seja, a aldosterona é um hormônio antidiurético. Né? Então, se a angiotensina 2 aumenta a secreção de aldosterona, a angiotensina 2 também contribui mais uma vez, né, de mais uma forma, para a retenção hídrica, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Bom, a angiotensina 2 também tem um efeito vascular, porque a angiotensina 2 causa vasoconstrição das arteríolas, que são aquelas artérias pequenininhas que eu mostrei para vocês no início, não é? Então, se as arteríolas estão mais contraídas, mais constritas, a luz vascular vai ser menor. Isso oferece uma maior resistência ao fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumento da pressão arterial.
E a quinta linha de ação da angiotensina 2 é sobre a glândula hipófise. Lembra aquela glândula lá que fica, né, quem lembra da anatomia? Anatomia, a gente vê lá nos ossos do crânio, tem um osso em formato de, parece um morcego, assim, que é o chamado esfenoide, né? O esfenoide lá no meio tem uma concavidadezinha chamada de célula túrcica. Ali tem a glândula hipófise, né? A glândula hipófise fica grudadinha com o hipotálamo e é o mais alto, hierarquicamente, é o mais alto nível, digamos assim, na hierarquia hormonal, né? A glândula hipófise produz uma série de hormônios e a parte posterior da hipófise produz um hormônio chamado vasopressina, ou hormônio antidiurético, né? Então, mais uma forma de reter líquido. Por quê? Porque a angiotensina 2 faz com que haja um aumento da produção de hormônio, produção e liberação, na verdade, de hormônio antidiurético pela hipófise posterior. O que faz o hormônio antidiurético? Aumenta a reabsorção de água lá nos túbulos renais. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a angiotensina 2 tem 3 mecanismos de retenção de líquido lá nos rins, né? E tem 2 mecanismos de aumento direto da pressão arterial por uma constrição de arteríolas, certo? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a angiotensina 2 tem uma função no nosso organismo que é muito importante. Primeiro, preservar o volume hídrico, não é? Isso preserva, digamos assim, a hidratação do organismo, né? Em uma situação de calor, situação de falta da ingestão adequada de líquidos. Esse sistema é muito importante, né? Qual é o problema? O problema, gente, é que no indivíduo hipertenso, em alguns casos de hipertensão, né, claro, não todos, este sistema está descompensado. Ou seja, a atividade desta enzima, chamada de ECA, então, né, que eu comentei antes, a atividade da enzima conversora de angiotensina está aumentada. O que significa isso? Aumento da produção da angiotensina 2. E, consequentemente, se a produção de angiotensina 2 está aumentada, todos os efeitos fisiológicos da angiotensina 2 também estarão aumentados. E aí que a gente começa a ter problemas, né? Aí que a coisa começa a complicar, certo? Bom, então o que nós vimos até agora, né? Nós temos ali alguns mecanismos que são responsáveis pelo aumento da pressão arterial. A gente viu o tônus simpático, a gente viu a hipersecreção de aldosterona, a gente viu fatores como a alta ingestão de sódio, fatores genéticos, não é? Todos são fatores que têm como resultado o aumento da pressão arterial. O que a gente deve se perguntar? O que exatamente é responsável pelo aumento da pressão arterial? Ou melhor, o que é responsável pela regulação da pressão arterial? O que determina a pressão arterial? Não é? E aí a gente tem que pensar que existem dois fatores assim, que são responsáveis pela regulação da pressão arterial. Não é? Eu falei para vocês que um dos problemas na hipertensão é o aumento do volume sanguíneo, porque mais sangue circulando num curto espaço de tempo significa maior pressão desse sangue contra a parede do vaso. Então isso me leva ao primeiro fator de regulação da pressão arterial, que vai estar aumentado no indivíduo que tem hipertensão. Esse primeiro fator é o débito cardíaco. Vamos lembrar o que é débito cardíaco, para quem não lembra lá da fisiologia, tá? Débito cardíaco, gente, é um produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Vai lembrar cada um. Frequência cardíaca, quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Ok? Volume sistólico. Volume sistólico se refere à quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo por batimento. Então, vamos pensar assim. Digamos que eu tenho um indivíduo lá que tenha uma frequência cardíaca de repouso de 70 batimentos por minuto. Certo? E esse mesmo indivíduo vai ter um volume sistólico, né, de 60 ml. 60 ml de sangue por batimento. Cada batimento cardíaco, 60 ml de sangue.
Então, se eu multiplicar os 60 pelos 70 batimentos, eu vou chegar lá a 4.200, ou seja, 4 litros e 200 ml por minuto de sangue. Bom, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quase todo o volume sanguíneo do corpo está passando pelo coração em 1 minuto. Não é isso? O débito cardíaco se refere à quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Se está sendo ejetado 4 litros e 200 ml, eu posso dizer que quase todo o sangue do corpo está passando pelo coração em 1 minuto. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Um indivíduo médio, uma pessoa lá de 1,70m, 70 quilos, tá? Vai ter mais ou menos 4,5 litros de sangue no corpo. Né? Pessoas maiores têm mais sangue, pessoas menores têm menos. Então, se o indivíduo vai ter ali, digamos, um indivíduo médio, vai ter um débito cardíaco de 4 litros e 200 ml, dá para dizer que quase todo o sangue do corpo está passando pelo coração por minuto, não é? Por quê, gente? O coração tem como função fazer com que esses 4,5 litros de sangue fiquem circulando e alcançando todos os tecidos corporais, não é? O sangue chega nos tecidos, né? Faz as trocas gasosas, aquela história toda, volta para o coração, né? Então, esses 4,5 litros de sangue estão distribuindo e circulando todos, né? Está tudo circulando ao mesmo tempo. Então, o débito cardíaco se refere ao quanto deste sangue está passando, né? Está sendo ejetado pelo ventrículo esquerdo por minuto. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tenho um débito cardíaco aumentado, não é? Como, por exemplo, acontece no exercício físico, o débito cardíaco aumenta muitas vezes, o que significa que o sangue está circulando mais rapidamente, não é? Se está circulando mais rapidamente, com maior velocidade, a pressão deste sangue contra a parede do vaso também vai ser maior, porque eu tenho mais sangue passando, não é? Num curto período de tempo, num curto espaço de tempo, pelos vasos sanguíneos. Isso exerce maior pressão do sangue contra a parede do vaso. Então, esse é o meu primeiro fator, né, responsável pela pressão arterial. O segundo se refere à resistência dos vasos sanguíneos, que eu mostrei para vocês naquela imagem antes, que os vasos pequenininhos, né, as arteríolas, que são os vasos, as artérias de pequeno calibre, se elas estiverem mais constritas, né, mais contraídas, a resistência ao fluxo sanguíneo vai ser maior. Se a resistência ao fluxo sanguíneo é maior, a pressão do sangue que está contido no vaso contra a parede do vaso também é maior. Então, quando eu penso quais são os fatores que determinam a pressão arterial, eu tenho débito cardíaco e resistência vascular periférica. E aí a gente começa a entender qual é o problema do hipertenso. Porque o hipertenso ou tem um maior volume sanguíneo, não é? E uma maior frequência cardíaca. E, normalmente, além do maior volume sanguíneo e maior frequência cardíaca, o hipertenso também tem uma maior ação de agentes vasoconstritores. Ou seja, agentes que causam uma constrição dos vasos. Então, se o débito cardíaco está aumentado e a resistência vascular periférica está aumentada, o que acontece com a pressão arterial? Sobe, não é? Um dos fatores que é responsável por esses dois elementos, por aumentar o débito cardíaco e aumentar a resistência vascular periférica, é justamente o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente viu antes. Porque age retendo líquido e aumentando a frequência cardíaca e contraindo os vasos sanguíneos. Então, em grande parte, né, uma boa parte, digamos assim, de casos de hipertensão, o cardiologista vai agir administrando um fármaco, talvez alguém tenha na família, amigos, enfim, alguém que precise, né, que utilize essa medicação, que tenha hipertensão e utilize essa medicação, vai utilizar um fármaco chamado de inibidor da ECA. O que é um inibidor da ECA? É um agente farmacológico que inibe a ação da enzima conversora de angiotensina. Consequentemente, diminui todos os efeitos fisiológicos da angiotensina e vai diminuir, então, né, débito cardíaco, diminui a resistência periférica e a pressão arterial desce. Tá? Claro, não é o único, não é, como eu disse, né, uma intervenção eficiente, principalmente em casos mais resistentes de pressão arterial. A pressão arterial está elevada e dando beta-bloqueador não está funcionando. O cara está administrando
está administrando junto com o beta-bloqueador um diurético e a pressão não está baixando, então, às vezes, daí o cardiologista opta por administrar um inibidor da ECA e a pressão arterial vai baixar. Tá? A questão é a seguinte, gente, eu sempre falo sobre isso, quando eu estou falando, né, de hipertensão, eu sempre digo que nós não podemos ter aquele preconceito bobo com relação a remédio. Tá? O que é preconceito bobo com relação a remédio? É achar que, eu não gosto de remédio, eu não tomo remédio, isso não é para mim. Gente, muito pior do que tomar remédio, para quem não gosta, é ficar hipertenso. E a gente vai ver por quê. Ficar hipertenso é muito pior, certo? Ficar hipertenso resulta em reduzir a saúde vascular, envelhecer, entre aspas, os vasos, eu vou explicar como é que isso funciona daqui a pouco, sobrecarregar o coração. Isso encurta a expectativa de vida, tá? Então, esses remédios aqui, não gosto de tomar remédio? Ok, o ideal seria não precisar? Sim, o ideal seria não precisar. Mas muito pior do que tomar remédio é permanecer hipertenso, tá? Então, vamos parar com essas bobagens. Né? A pessoa está hipertensa, o cardiologista diagnosticou hipertensão, ele vai dar remédio, tem que tomar remédio, ponto final. Né? Tem uma série de fatores que levam a uma redução da pressão arterial, além, obviamente, do tratamento farmacológico, que em alguns casos pode ser suficiente para a pessoa diminuir a dosagem do remédio, ou até mesmo retirar. Né? Repito, o cardiologista que vai avaliar isso. Tá? Bom, dentre essas estratégias, tem algumas que se referem à mudança no estilo de vida. Tá? Sempre que eu pergunto, qual é o fator não farmacológico que é mais eficiente, digamos assim, para a redução da pressão arterial? O que o povo diz normalmente? Max, obviamente é o exercício físico. Porque as pessoas têm o hábito, né, acham que exercício físico simplesmente resolve os problemas da humanidade. Não é bem assim. O exercício físico talvez seja a estratégia, talvez não, é uma estratégia mais eficaz para a saúde cardiovascular como um todo. Mas agora eu estou perguntando com relação aos níveis de pressão arterial. Tá? A gente viu lá que o ideal é a pressão arterial ali abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Né? 130 ainda é normal, abaixo de até 139 já é limítrofe, né, para hipertensão, e a partir de 140 já é hipertensão. Bom, o que acontece, gente? Quando eu falo de reduzir a pressão arterial, eu posso ter um indivíduo que está com uma pressão lá de, 130 por 90 milímetros de mercúrio, por 85, e algumas dessas intervenções são suficientes, né? E talvez o próprio cardiologista diga isso. Olha, fulano, começa a fazer exercício, diminui a ingestão de sal. Em alguns casos, né, se a pessoa está acima do peso, perca, então, peso. Né? A perda de peso pode ser, né, pode resolver o problema. Agora, aquele cara que tem um peso relativamente normal e está com uma pressão arterial de 145, 150 milímetros de mercúrio, perder peso não é uma opção. Não é esse o problema. E fazer exercício também não é uma opção. Deixa eu reformular. Não é que fazer exercício não é uma opção. Quer dizer que o exercício físico sozinho não vai ser capaz de normalizar a pressão arterial desse cara. Então, o exercício físico tem que ser feito juntamente com outro tipo de tratamento. Bom, quando a gente fala de pressão arterial média, tá? A intervenção, considerando uma situação de sobrepeso ou obesidade, principalmente obesidade, tá? A perda de peso é a estratégia que mais funciona, ok? É a estratégia que mais funciona. Por exemplo, o indivíduo que está com IMC acima de 30, obesidade, tá? Esse indivíduo, digamos, por exemplo, tenha lá 1,75 m e pese 105 quilos. O cara está uns 30 quilos acima do peso. Uma pessoa normal, não é com muita massa muscular, nada disso. Vamos pensar um indivíduo, né? Uma pessoa, né, que faz parte da população em geral, digamos assim, né? Que tem uma composição muscular considerada padrão, tá? Não uma pessoa que treine força com muita carga e tenha muita massa muscular, não, pessoa normal, tá? Essa pessoa que estiver 30 quilos acima do seu peso, se essa pessoa perder 20 quilos,
a redução de pressão arterial pode ser de até 30 milímetros de mercúrio. Varia, claro. Né? Então, neste caso, uma pessoa que está com a pressão acima de 140, 145 e tem uma perda de peso de cerca de, 20 quilos, grandes chances da pressão arterial normalizar. Ok? Agora, aquele cara que tem o mesmo 1,75 m, pesa 70 quilos e tem uma pressão de 145, a perda de peso não é a solução. Ele não tem que perder peso. Né? Exercício físico, gente. Exercício físico, para treinamento aeróbio, principalmente, a gente tem uma redução de pressão arterial, pode chegar até lá uns 10 milímetros de mercúrio, de sistólica, principalmente. Se eu estou com um cara que tem 150 de pressão, reduzir 10 milímetros de mercúrio é bom? É excelente, mas não normaliza a pressão. Bom, por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo por quê? Porque eu falando dessa maneira, o que parece? Parece que, então o exercício físico não é eficiente em casos de hipertensão. Não é isso. A gente tem que saber interpretar os dados. Tá? Essa redução de valor de pressão arterial, tá? É uma redução importante? É uma redução importante. É suficiente? Não é suficiente. Mas tem uma série de outros fatores associados à saúde cardiovascular que o exercício físico é capaz de potencializar. Um deles é a própria responsividade ao remédio. Ou seja, o remédio se torna mais eficiente no indivíduo que treina. Né? A perda de peso, no caso de um indivíduo que seja obeso, também é aumentada. Favorece a perda de peso, né, se for feita uma dieta juntamente com um programa de treinamento físico. E quando a gente fala especificamente agora, isolando só o treinamento físico, o exercício físico, a gente vê que o exercício físico tem uma série de efeitos benéficos sobre a pressão arterial, que vão muito além, mas muito além do apenas dessa redução ali de 5, 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial. E é por isso que eu digo que a primeira intervenção que a gente tem que pensar para o indivíduo, claro, o indivíduo que já está diagnosticado como hipertenso, que já está lá tomando seu remédio, se ele não faz ainda, a primeira intervenção que deve começar a fazer é exercício físico. Tem uma série de fatores para isso. Dá uma olhadinha aqui. Bom, vamos nos perguntar então, qual é o possível papel do treinamento físico lá na hipertensão, no indivíduo hipertenso? Vamos ver o seguinte. Primeira coisa, gente. Como é que se comporta, né, a pressão arterial? Como é que se comporta a pressão arterial em um indivíduo hipertenso que fez uma sessão de exercício físico? Agora estou falando de efeito. Primeiro vamos falar de efeito agudo. Tá? Ou seja, o indivíduo vai lá, faz uma sessão de exercício físico, tá? E se acompanha a pressão arterial desse cara por 24 horas. O que será que acontece? Bom, hoje já é um consenso, né? Hoje esse conhecimento já está muito mais, como é que eu vou dizer, difundido, que a pressão arterial vai reduzir em resposta ao exercício físico. Não é? O que isso quer dizer? Quer dizer que o exercício físico exerce um efeito redução, né? Hipotensor após a sessão de exercício. Bom, só que isso não se sabia há não muito tempo atrás. Tá? Esse estudo, no caso, né, esse estudo é um estudo antigo, tem uma olhada aqui, ó, de 1999, já tem 22 anos, né, mais velho que alguns de vocês, talvez. Esse estudo nos mostrou isso. O que os caras pensaram? Olha, o que se sabe? Que durante o exercício físico vai haver um aumento de pressão arterial. Se sabe isso. Não é? O exercício físico vai aumentar a pressão arterial durante o exercício. Certo? A questão é, se o exercício físico aumenta débito cardíaco, aumenta a descarga simpática, que aumenta a pressão arterial, não é? Bom, então o exercício físico talvez aumente a pressão arterial no hipertenso e isso se assume que o indivíduo hipertenso não deveria fazer exercício. Não é? Pô, o cara já é hipertenso. Daí eu vou utilizar uma estratégia que vai aumentar mais ainda a pressão arterial? Não é uma boa ideia.
E há também não muito tempo se pensava que treinamento de força não era muito bom para hipertensos. E há bem pouco tempo ainda se dizia que treinamento isométrico não era indicado para indivíduos hipertensos. Hoje a literatura está nos mostrando dados bem diferentes. Mas, bom, vamos ver o que esses caras mostraram lá em 1999. A ideia desse artigo era fazer o seguinte, ó, avaliar a magnitude e a duração da redução de pressão arterial, de pressão sanguínea, certo? Após uma sessão de exercício físico. Simples assim. O que eles fizeram, então? Pegaram lá indivíduos hipertensos e normotensos. Vamos ver os hipertensos aqui, que é o que nos interessa. Pressão sistólica, média do grupo hipertenso, 140 milímetros de mercúrio. Diastólica, 96, 97. Ok? Hipertensos já. Tá? Pressão média, 111. Certo? Tranquilo? Beleza. Esses são os valores do grupo hipertenso, que é o que nós vamos ver os dados aqui agora. O que esses caras fizeram? Pegaram esses hipertensos e fizeram um protocolo de 50 minutos de caminhada em esteira, certo? 50 minutos de caminhada em esteira a 50% do consumo máximo de oxigênio. O que isso significa? Um exercício moderado. 50% do consumo máximo de oxigênio equivale a mais ou menos 60% da frequência cardíaca máxima. Certo? Exercício moderado. 50 minutos de caminhada. E daí, após esses 50 minutos, colocaram esses indivíduos um aparelho para medir a pressão arterial por 24 horas, chamado de MAPA. A MAPA, gente, é um aparelho, né? Imagina um esfigmo manômetro, né, que se coloca no braço para medir a pressão arterial. Esse equipamento é ligado a um sistema digital de medição da pressão arterial, que tu coloca lá no braço do indivíduo, coloca o aparelhinho no cinto, na calça, seja onde for, do indivíduo, e o indivíduo vai ficar ok por 24 horas. 24 horas. O indivíduo pode tirar lá por uns 10, 15 minutinhos, toma banho e bota de novo. Tá? Bom, qual é a ideia desse equipamento? Esse equipamento é, a cada 15 minutos, o equipamento vai lá, insufla e mede a pressão arterial. Na hora que o indivíduo está dormindo, né, se programa antes do equipamento, para que, por exemplo, né, das 11 da noite até as 7 da manhã, é o horário de sono. No horário de sono, esse equipamento mede a pressão arterial de 30 em 30 minutos. Não é um exame muito agradável, por quê? Porque quem tem um sono mais leve, assim, por exemplo, quando cada vez aquele negócio insufla lá e mede a pressão, às vezes o indivíduo acorda. Né? Mas, enfim, é a única forma de se diagnosticar com certeza a hipertensão. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá no consultório do médico, o médico vai medir a pressão, e a pessoa fica nervosa, às vezes chegou meio correndo, subiu a escada, a pressão está aumentada. Isso não é suficiente para diagnosticar a hipertensão. Então, quando o médico desconfia que o indivíduo está hipertenso, coloca uma MAPA, né? Avalia lá por 24 horas a pressão arterial, se vê a média e diz assim, olha, de fato, fulano está hipertenso, fulano não está hipertenso, enfim. Bom, a questão é, neste caso, a MAPA foi utilizado para fins de pesquisa, pensando em avaliar os efeitos do exercício físico em 24 horas em indivíduos hipertensos. Os caras acharam. Algo bem simples, esse estudo, mas que ninguém tinha feito dessa forma até o momento. O que eles fizeram? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Esse gráfico, gente, mostra o seguinte. Ó, as curvinhas, com as bolinhas pretas, se referem ao grupo de hipertensos que não fez exercício. Então, eu tenho a pressão sistólica de 24 horas, olha que eu já estou passando a mãozinha, ó. A pressão sistólica de 24 horas do indivíduo que não fez exercício físico. Pressão sistólica e pressão diastólica. Nas bolinhas brancas, na curva com as bolinhas brancas, eu tenho os indivíduos hipertensos que realizaram o exercício físico. Né? Aqui para sistólica e aqui para diastólica. O
que que eu tenho no meu gráfico? Meu gráfico mostra o seguinte, ó, 24 horas de acompanhamento da pressão arterial, não é? Que está aqui no meu eixo Y. Então, o que que eu tenho aqui embaixo? O momento onde se começa a avaliar a pressão arterial, no primeiro dia, ó, até o segundo dia, onde completa 24 horas exatamente de controle da pressão arterial. Ok? Então, vamos ver o que que eles encontraram. O grupo que fez exercício físico está aqui, bem aqui, ó, tem 50 minutos de exercício físico. O grupo que não fez exercício apenas colocou a mapa. O grupo que fez exercício fez 50 minutos de caminhada e depois colocou a mapa. Vejam que interessante. Tá? Que hoje não é algo revolucionário. Hoje é algo muito importante esse dado, mas não é novidade. Repito, esse estudo é de 1999. O que que esses caras viram? Esses caras viram o seguinte, vamos ver primeiro a sistólica. Dê uma olhadinha aqui. Essa seta aqui, gente, esse espaço aqui, tá? Que dá um espaço de mais ou menos 10 horas, tá? Com relação à pressão sistólica dos hipertensos, mostra que neste espaço, os indivíduos hipertensos que fizeram 50 minutos de exercício tiveram uma redução significativa, do ponto de vista estatístico, né? Na pressão arterial. Ou seja, enquanto os indivíduos hipertensos chegaram a valores próximos de 150 milímetros de mercúrio, os hipertensos que não fizeram exercício, não é? Neste período, os indivíduos hipertensos que fizeram exercício ficaram com um valor próximo de 135 milímetros de mercúrio. Após essas 10 horas, mais ou menos, o que acontece? Começa a chegar o horário da noite, e quando chega o horário de sono, durante o sono, a pressão arterial baixa. É? Então, aqui não houve diferenças mais, ou seja, já passou o efeito, digamos assim, da sessão de exercício físico. Mas por um período de cerca de 10 a 12 horas após a sessão de exercício, os indivíduos hipertensos tiveram uma pressão sistólica menor do que os indivíduos hipertensos que não realizaram exercício físico. Resposta de apenas uma sessão. Efeito agudo, agudo e subagudo. Tá? Na diastólica, que sofre um pouco menos do efeito do exercício, mais ou menos de 4 a 6 horas houve também redução da pressão arterial. Tá? Então, esse estudo nos mostra o quê? Olha, gente, o exercício físico tem um efeito hipotensor importante em indivíduos hipertensos. E, claro, uma série de estudos vieram após esse estudo para efeitos agudos e efeitos crônicos. A gente faz isso até hoje, com diferentes protocolos de exercício. E a gente sempre chega a conclusões semelhantes. O exercício físico é muito importante para auxiliar no controle da pressão arterial em indivíduos com hipertensão. Bom, agora, se eu for pensar em efeitos crônicos, ou seja, efeitos do treinamento e não do exercício, né? Lembrando, exercício, uma sessão. Treinamento, efeito crônico das sessões de exercício. Né? Vocês vão ver aqui uma série de fatores, né? Uma série de fatores que acontecem como adaptação ao treinamento físico, que são de extrema importância para o indivíduo que é hipertenso. Vamos ver um por um, tá? E vocês vão ver que todos esses elementos a gente já discutiu nessa aula de hoje e na aula passada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, primeiro ponto que o exercício primeiro efeito do exercício físico, do treinamento, perdão, no indivíduo, qualquer pessoa, né? Hipertenso ou não hipertenso, por hipertenso é mais importante, né? O que eu vejo lá no indivíduo treinado? Eu vejo que o indivíduo treinado tem uma menor atividade do sistema nervoso simpático. Como é que eu sei isso, gente? Dê uma olhadinha nesse gráfico aqui. Depois eu volto para essa lista, tá? Essa é a frequência cardíaca de um indivíduo em um teste de exercício, desde o repouso até o nível mais elevado de exercício. No indivíduo treinado, a frequência cardíaca acontece assim. Reparem que o indivíduo treinado sempre vai apresentar menores valores de frequência cardíaca, tanto em repouso quanto durante o exercício físico.
Quem é que regula a frequência cardíaca? Quem é que aumenta a frequência cardíaca? Sistema nervoso simpático, não é? Então, em repouso, uma menor atividade simpática também representa menor pressão arterial. Por quê? Porque o aumento da frequência cardíaca aumenta o débito cardíaco. Aumento do débito cardíaco é o primeiro elemento naquela minha equação dos fatores determinantes da pressão arterial. Então, se o indivíduo hipertenso tem uma redução do tônus simpático, vai ter menor frequência cardíaca. A gente vê isso em repouso. Se nós pegarmos um indivíduo treinado aerobicamente, qual é a frequência cardíaca de repouso de um indivíduo muito bem treinado aerobicamente? 55 batimentos por minuto, 50 batimentos, 55, 58. O indivíduo sedentário fica em torno de 70, 75. Certo? Então, gente, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que quem treina tem menor tônus simpático, menor frequência cardíaca, tanto durante o exercício quanto em repouso. A gente chama isso de bradicardia de repouso. O que é essa bradicardia de repouso? Menor frequência cardíaca de repouso. Menor frequência cardíaca, menor débito, menor pressão arterial. Acho que alguém levantou a mão. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Fala. Desculpa aí interromper. Não. Tô pra ele. Aula ao vivo para vocês perguntarem mesmo. Isso aí pode responder também a mesma questão do indivíduo bem treinado, de aumentar a frequência, ao mesmo tempo tem uma capacidade bem relativa de baixar rapidamente também, né? Ah, sim, é verdade. Se tu pegar exatamente, perfeito, porque se tu pegar um indivíduo bem treinado, o que acontece? Né? Ele aumenta a frequência cardíaca durante o exercício, claro, todo mundo aumenta para suprir a necessidade da musculatura ativa, para aumentar o débito cardíaco, né? Mas o indivíduo treinado volta para uma pressão mais próxima da basal, muito mais rápido do que o indivíduo destreinado. Né? Isso justamente é uma resposta mais eficiente do sistema nervoso autônomo, não é? Que permite uma recuperação mais eficiente, mais rápida e logo a frequência cardíaca está baixa. E esse é um dos motivos, inclusive, boa pergunta, porque esse é um dos motivos pelo qual o exercício físico tem uma resposta hipotensora após a sessão de exercício físico, não é? Esse é um dos motivos pelo qual, não só no hipertenso, claro, mas a gente vê lá naquele gráfico dos indivíduos hipertensos que após o exercício físico teve uma hipotensão por um período ali de 10, 12 horas. Né? O indivíduo treinado tem esse efeito mais digamos assim, mais marcado, assim, é uma característica do indivíduo treinado. Por isso que é tão bom, digamos assim, o treinamento físico para quem é hipertenso. Bom, então assim, gente, esses dois primeiros fatores, né, a redução da atividade simpática e, consequentemente, bradicardia de repouso, são independentemente um fator muito importante para quem é hipertenso. E isso vai acontecer com uma resposta crônica. Ou seja, o indivíduo treinado vai ter como adaptação esta característica, não é, de comportamento da pressão arterial. Daí tem mais alguns fatores que a gente já discutiu hoje, né? Principalmente explicando ali o sistema renina-angiotensina, que a gente vai ver o quanto o exercício físico, o treinamento físico é capaz de modular positivamente pensando no cara que é hipertenso. Né? Eu falei que um dos motivos, né, uma das razões pela qual o treinamento físico, que o indivíduo hipertenso é justamente a retenção hídrica. Tá? Então, ali eu tenho indivíduos, por exemplo, que ingerem grandes quantidades de sódio, né, que é ruim para o indivíduo, principalmente para o indivíduo hipertenso. Né? Ou eu tenho ali, falei do sistema renina-angiotensina, que aumenta a retenção de sódio, consequentemente de líquido. Pois bem, o treinamento físico faz o quê? Aumenta a excreção urinária de sódio. E o próprio suor, se elimina muito sódio no suor. Então, essa excreção de sódio também auxilia na regulação da pressão arterial. Além disso, lembra qual é a enzima que pega angiotensinogênio e transforma em angiotensina 1? A enzima chamada de renina. Vamos relembrar aqui, ó, gente. Ó, a renina, produzida pelo rim, pega angiotensinogênio e transforma em angiotensina 1. Pois bem, o treinamento físico vai fazer o quê? Opa. Onde é que eu tô? Aqui.
O treinamento físico diminui a atividade da renina no sangue. Diminui a formação de angiotensina 1, se tem menos angiotensina 1, também tem menos angiotensina 2. Não é? Aumenta a densidade capilar. O que isso quer dizer, gente? O que quer dizer aumentar a densidade capilar? Quer dizer o seguinte, os vasos sanguíneos têm um aumento da sua quantidade na musculatura treinada. Eu tenho mais capilarização dos músculos treinados. Essa maior capilarização dos músculos treinados quer dizer o quê? Mais espaço, digamos assim, mais vias para o fluxo sanguíneo. Isso significa que há uma reduzida resistência ao fluxo sanguíneo. Menor resistência ao fluxo sanguíneo significa o quê? Menor pressão arterial. Além disso, além de aumentar a densidade capilar, a parede dos vasos sanguíneos fica mais fina. Não de uma forma ruim, mais fina no sentido mais elástica, com maior capacidade de extensibilidade, o que é muito importante para a regulação do tônus vascular. O indivíduo treinado vai ter uma menor hipertrofia do músculo liso dos vasos. Consequentemente, a regulação do tônus também é mais eficiente. E, por fim, talvez o fator mais importante relacionado ao treinamento físico e à saúde vascular, e que já me permite puxar, então, um gancho, porque para o assunto que a gente vai tocar a partir de agora. Aumento da síntese de um elemento bem que vocês já ouviram falar muitas vezes, óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. Tá? Bom, este vasodilatador, gente, é um gás. É um gás que é produzido no próprio vaso sanguíneo. As pessoas falam, suplemento de óxido nítrico. Suplementar o óxido nítrico não dá. O óxido nítrico é um gás. Então, suplementa um gás. Né? O que suplementa é um elemento capaz de, a partir da utilização desse elemento, produzir óxido nítrico no próprio vaso. Se o vaso não estiver funcionando direito, não adianta muito. Tá? Se fosse o caso, se fosse dessa forma, o médico receitaria para uma pessoa hipertensa, uma pessoa com disfunção vascular, suplemento de óxido nítrico. Não é isso que acontece. Se administra outras coisas. Tá? Mas, bom, vamos lá. Vamos chegar nesse ponto. Por que eu dou tanta ênfase na questão do óxido nítrico? Pelo seguinte, gente. Existe, já passei, tá? Existe um tecido corporal chamado de endotélio, ou tecido endotelial. Né? O tecido endotelial, gente, é um tecido que recobre internamente os vasos sanguíneos. Esse tecido tem uma série de funções. Né? Inicialmente, acreditava-se que esse tecido era apenas uma barreira entre o sangue e os tecidos. Só isso. Hoje se sabe que é muito mais do que isso. Mas eu vou chegar lá. Bom, gente, inicialmente, falando de diretrizes, né, e consenso a respeito de exercício físico e a pressão arterial, a gente tem mais ou menos isso aqui. Né? Guardem essa informação do endotélio que eu já vou chegar lá. Só para a gente não perder o fio da meada. Bom, quando eu for pensar numericamente, né, numericamente em efeito hipotensor do treinamento físico em hipertensos. Tá? Bom, se eu for pegar o que a literatura me mostra, eu posso chegar ali a valores de 7 até 10 milímetros de mercúrio de sistólica como resposta ao treinamento aeróbico, de redução. É o que eu mencionei antes para vocês. Tá? Do ponto de vista de treinamento de força, 3, 5 milímetros de mercúrio, treinamento isométrico pode chegar a uns 5, 6, 7, né? Hoje tem se visto que o treinamento isométrico reduz bastante também a pressão arterial, né? De uma forma semelhante até mesmo ao exercício aeróbico. Né? Bom, é o que eu disse para vocês. Numericamente, não é grande coisa. O cara tem lá 145 milímetros de mercúrio de sistólica, um hipertenso grau 1, vai fazer treinamento de força, vai reduzir 13 milímetros de mercúrio, 5 milímetros de mercúrio de pressão arterial, continua hipertenso grau 1. Não mudou quase nada.
Tá? E aí é que é o nosso engano. Aí é que é o engano de quem apenas avalia o dado. Este dado, pelo menos. Avalia, na verdade, interpreta literalmente do ponto de vista numérico. Quando a gente fala de hipertensão, gente, quando a gente fala de pressão arterial, a gente não pode pensar desta forma. Por que que a gente não pode pensar dessa forma? Pelo seguinte, quando a gente fala de pressão arterial e e treinamento físico, a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho mais complexa. Por quê, gente? Esta redução de pressão arterial no hipertenso de até ali 10 milímetros de mercúrio. Gente, eu acho que alguém está com o áudio ligado. Vamos lá. Tá. Essa redução de 10 milímetros de mercúrio, digamos que chegue com treinamento físico a 10 milímetros de mercúrio de redução da pressão arterial. Gente, essa redução representa uma redução de risco cardiovascular de até 30%, talvez até mais, para eventos cardiovasculares. 30% é muita coisa. Lembra dos dados que eu mostrei para vocês, do risco de eventos cardiovasculares para quem é hipertenso? Vamos relembrar. Dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha nesse gráfico aqui, que eu mostrei na aula anterior. Veja um indivíduo que tem uma pressão acima de 140 milímetros de mercúrio de sistólica. Esse indivíduo apresenta o dobro de chance de mortalidade por doença cardiovascular. O dobro, tendo uma pressão sistólica de 140 milímetros de mercúrio. Certo? Se apenas essa redução de 7, 10 milímetros de mercúrio representa 30% de redução de risco cardiovascular, só isso já obriga, entre aspas, né, o indivíduo hipertenso a fazer treinamento físico. Mas eu vou dizer mais. Essa redução de risco cardiovascular pode ser maior, se eu considerar outros fatores. E o que representa, ou melhor, o que responde por essa redução de risco cardiovascular em hipertensos, está agora na discussão que a gente começa aqui. Quem trabalha com pesquisa na área de sistema cardiovascular, sistema vascular e exercício, doença cardiovascular e exercício, que é o meu caso, nós dizemos o seguinte, nós dizemos que você é apenas tão velho quanto as suas artérias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hora que o vaso sanguíneo vai para o saco, a pessoa também vai. Basicamente, de uma forma bem direta, é isso. Redução da função vascular significa redução significativa da expectativa de vida. Fato. Reduzir a função vascular ou a disfunção vascular significa redução importante da expectativa de vida. Então, a gente pode afirmar com um certo grau de certeza que você é tão velho quanto as suas artérias. Eu chamo a atenção de vocês para um outro dado que eu apresentei também na aula passada. Aqui. Primeiro lugar, doenças isquêmicas cardíacas. Terceiro lugar, acidente vascular cerebral. Se eu somar estes dois, eu tenho uma curva que vai dar mais ou menos uma coluna, uma barra, que vai dar mais ou menos aqui onde eu estou com... Aqui, ó. Vou pegar de novo aqui. Chega até aqui mais ou menos, ultrapassa a tela do computador. Isso se refere às causas de mortalidade. Ou seja, em primeiro lugar, disparado, se eu botar todas as doenças relacionadas a
vaso sanguíneo, eu vou ter a primeira causa de morte disparado, certo? Como sendo derivadas de doenças dos vasos sanguíneos. Não é? Bom, e agora, pegando essas informações, quero que vocês comecem a enxergar a importância do treinamento físico, tá? E a importância da profissão que é professor de educação física. Claro, considerando que tem a competência para saber o que está prescrevendo e os efeitos disso na pessoa. Isso é importante também, mais importante até. Bom, vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho aqui. Você é apenas tão velho quanto as suas artérias. O que isso quer dizer? Né? Dê uma olhadinha nessas imagens aqui. Vou explicar com calma para vocês. O que eu tenho aqui? Só para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho um vaso sanguíneo de um indivíduo jovem. Tá? Ali, 30 anos. Tá? Se eu pegar um indivíduo jovem, saudável, eu vou ter mais ou menos esse comportamento aqui. Só para explicar o que estão fazendo aqui, tá? Bom, aqui, gente, isso aqui está sendo demonstrada uma administração sistêmica, tá? Na corrente sanguínea, de um agente que tem um efeito vascular muito importante. Este agente é chamado de acetilcolina. Acetilcolina é o mesmo neurotransmissor que é liberado pelos motoneurônios sobre o músculo esquelético para contrair o músculo esquelético. A acetilcolina, lá no vaso sanguíneo, tem um efeito oposto. Por quê? Eu vou explicar. A acetilcolina, quando interage com os vasos sanguíneos, faz com que os vasos sanguíneos produzam, de novo aqui o nosso gás vasodilatador, o óxido nítrico. Quando a acetilcolina entra em contato com a parede do vaso sanguíneo, um indivíduo jovem, com um vaso sanguíneo saudável, a acetilcolina faz com que o vaso sanguíneo, eu já vou explicar como isso acontece, produza óxido nítrico. O óxido nítrico tem um efeito de causar dilatação vascular, pelo relaxamento do músculo liso. Então, vamos lá. A acetilcolina, quando age no músculo esquelético, causa contração do músculo esquelético, né? A acetilcolina no vaso sanguíneo faz com que o próprio vaso produza óxido nítrico, e esse óxido nítrico faz com que o músculo liso do vaso relaxe. Se o músculo liso vascular relaxa, o vaso aumenta de tamanho, né? Dilata. E eu vejo uma dilatação bem grande aqui, não é? Então, no indivíduo jovem, mais ou menos isso acontece. Eu boto acetilcolina no vaso sanguíneo, pum, dilata. Se o vaso sanguíneo dilata, a pressão arterial cai. Não é? Pois bem. Agora, o que será que acontece se eu fizer a mesma coisa em um indivíduo mais velho? Um indivíduo idoso que tem, consequentemente, um vaso sanguíneo velho. Vai acontecer o seguinte. Eu boto acetilcolina. A acetilcolina vai fazer com que a produção de óxido nítrico seja menor no indivíduo mais velho. E essa reduzida quantidade de óxido nítrico também vai resultar numa dilatação menor. Então, reparem que no indivíduo mais velho, a dilatação vai ser bem menor do que no indivíduo jovem, num vaso sanguíneo jovem. Tem mais alguns fatores, né? Eu mostrei para vocês, eu acho que mostrei em algum momento, que o exercício físico, que a idade é um fator independente para desenvolvimento de hipertensão. Como? Né? A idade, gente, causa, além da disfunção vascular, causa também um maior enrijecimento dos vasos. Uma maior deposição de colágeno nos vasos. Isso faz com que o vaso tenha maior dificuldade para se dilatar. Acontece também uma hipertrofia no músculo liso vascular, o que dificulta também a dilatação.
Então, em um vaso sanguíneo velho, um vaso velho, né, há uma disfunção vascular que acompanha. É muito difícil eu ter um indivíduo de 80 anos que não tenha uma pressão discretamente aumentada, pelo menos discretamente aumentada. Claro que se é um indivíduo de 80 anos, mas é um indivíduo magro, é um indivíduo ativo, ele pode ter uma resposta vascular muito boa ainda. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a tendência do processo natural de envelhecimento é que o envelhecimento cause uma disfunção vascular, né? O que vai contribuindo para o envelhecimento do organismo como um todo e vai, obviamente, né? O indivíduo vai chegando aos 70, 80 anos, a gente sabe que o indivíduo pode ter algum problema a qualquer momento, né? É muito mais fácil um indivíduo de 80 anos morrer por um evento vascular do que um indivíduo de 40, não é? Porque o vaso sanguíneo envelhece. E aí, gente, tá aqui, ó. Você é apenas tão velho quanto as suas artérias. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui nessa toada, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Vamos aqui para cima agora, ó. Que o envelhecimento, age, tá? A tradução literal de aging é envelhecimento, tá? O envelhecimento causa disfunção endotelial, que é aquele tecido que eu estava falando para vocês antes. Não é? Já vou explicar o que é. Essa disfunção endotelial causa CVD, quer dizer doença cardiovascular. Doença cardiovascular é a primeira causa de mortalidade no mundo. O que é disfunção endotelial? Só para vocês entenderem. Gente, o tecido endotelial é este tecido aqui. Dê uma olhada na mãozinha, estou passando aqui, ó. Esse tecido que recobre internamente o vaso sanguíneo é o tecido endotelial. O tecido endotelial é o tecido que, quando receber um estímulo, como, por exemplo, da acetilcolina, vai produzir óxido nítrico. Então, a disfunção endotelial que acompanha o envelhecimento vascular também resulta em reduzida produção de óxido nítrico. Consequentemente, reduzida dilatação. Então, com o processo de envelhecimento, o que vai acontecer? Disfunção endotelial e o aumento da chance de desenvolvimento de doença cardiovascular. Tá? A questão é a seguinte, se fosse só esse o problema, só esse no sentido de, né? Se fosse apenas a questão de dilatação, poderia se resolver com fármacos e esse desenvolvimento de doença cardiovascular não aconteceria por disfunção endotelial. O problema é que o tecido endotelial faz muito mais do que apenas dilatar o vaso sanguíneo. E aí é que mora o problema. No caso, mora o problema em um vaso sanguíneo disfuncional, não é? E é por isso que nós dizemos que você é apenas tão velho quanto as suas artérias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tecido endotelial e vocês vão entender o que eu quero dizer. E no final, tá, vocês vão ver por que o exercício físico é algo extraordinário, né, para qualquer um, né? Na verdade, a gente para de falar especificamente da hipertensão, tá? A gente vai entender por que é tão importante o exercício físico. Bom, seguindo nessa linha, né, de função endotelial e disfunção endotelial. O que é o tecido endotelial, então? Gente, o tecido endotelial é, como eu mostrei ali naquelas outras imagens, como um tecido, né, ou seja, formado por células, obviamente, como qualquer tecido. É um tecido formado por células endoteliais, por isso que é chamado de tecido endotelial. Gente, o tecido endotelial é esse tecido aqui, que eu mostrei para vocês na outra imagem, que recobre internamente o vaso sanguíneo. Estão vendo aqui onde eu estou passando a minha mãozinha? Ó, aqui, ó. É o tecido que recobre internamente o vaso sanguíneo. Se recobre internamente o vaso sanguíneo, é o tecido que está em contato direto com o sangue. Se nós olharmos para a estrutura de um vaso sanguíneo de grande calibre, como aqui é o caso da artéria aorta descendente, o que nós temos? Nós vamos ter, lá em contato com o sangue, o tecido endotelial. Nós vamos ter, entre o tecido endotelial e uma camada mais externa, a túnica média, que é composta por músculo liso vascular, músculo que causa contração, né? Pois é, esse é músculo liso, tá?
E na camada mais externa, o que nós temos? A túnica externa, que justamente dá estruturação para o vaso. Essa túnica externa é composta por componentes fibrosos, né? Colágeno, elastina, fibrina, etc, etc. Ou seja, uma série de componentes que dão estruturação para o vaso. Ok? Bom, se eu for olhar para os demais vasos sanguíneos, vejam que aqui eu tenho uma artéria de grande calibre. Aqui eu tenho uma artéria de médio calibre. Reparem que eu tenho a mesma coisa, túnica externa, túnica média composta por músculo liso e a túnica interna composta por tecido endotelial. Se eu for olhar uma arteríola, né, que é uma artéria bem pequenininha, que eu falei para vocês que são os vasos de resistência, eu tenho basicamente só endotélio, não é? E uma série de esfíncteres capilares. Depois eu tenho os capilares sanguíneos, que, reparem, são formados basicamente por células endoteliais. Depois eu vou para o leito, saio do leito arterial, né, das artérias, e vou para o leito venoso, para as veias. Tá? Pois bem, vamos de novo. Aqui eu tenho uma vênula, que é uma veia de pequeno calibre, que tem o quê? Uma túnica externa, uma túnica interna, composta por endotélio. Numa veia de médio calibre, mesma coisa. Túnica externa, uma túnica média de músculo liso e tecido endotelial. E, por fim, numa veia de grande calibre, que está voltando para o coração, né, trazendo o sangue dos tecidos para o coração, o que eu tenho? Túnica externa, túnica média composta por músculo liso e tecido endotelial. Bom, então a primeira coisa que a gente pode assumir é que, olha, o tal do tecido endotelial, que o Marx está falando, recobre internamente os vasos sanguíneos. Está em contato com o sangue. É isso? Bom, é isso. Agora vamos ver o que ele faz. Né? Gente, quando se começou a falar de endotélio, né, se descobriu que existia um tecido endotelial e tal, se descobriu o seguinte, não é? Se descobriu que este tecido endotelial, era uma barreira entre o sangue e os tecidos. Era o que se sabia. Né? Depois, com o tempo, né, os caras ganharam o prêmio Nobel até, se descobriu que, na verdade, esse tecido endotelial servia para regular o tônus vascular, ou seja, mais contraído, mais relaxado. Bom, o tônus vascular é isso aqui. Né? O tecido endotelial descobriu que tinha a capacidade de, através da produção de óxido nítrico, dilatar o vaso. Ok, então o endotélio não é só uma barreira entre o sangue e os tecidos. Também serve para dilatar vaso. Aí foi se estudando endotélio, e se viu que o endotélio faz muito mais do que isso. O endotélio, além de produzir substâncias que dilatam o vaso, também pode produzir substâncias que contraem o vaso. Então, o endotélio pode fazer controle do tônus, contrair e dilatar. Bom, ok? Mais uma função do endotélio. Só que os caras continuaram estudando e viram que, puxa vida, esse tecido faz muita coisa. E aí os caras começaram a entender as funções do óxido nítrico. E aí a coisa foi longe. Tanto que foi tão longe que esta frase aqui que eu mostrei para vocês, você é apenas tão velho quanto as suas artérias, começou a ser utilizada de uma forma diferente por quem estuda o endotélio. Começou a ser usada da seguinte forma. Ao invés de você é apenas tão velho quanto as suas artérias, começou a se dizer que você é apenas tão velho quanto o seu endotélio. Por quê? Porque o endotélio não é apenas uma barreira entre o sangue e os tecidos. O endotélio não é apenas responsável por dilatar os vasos sanguíneos. Se viu que o endotélio, graças à produção de óxido nítrico, é responsável por manter a saúde do vaso, por uma série de fatores que previnem o desenvolvimento de doença cardiovascular, principalmente pela redução do desenvolvimento a prevenção
do desenvolvimento de aterosclerose. Vamos chegar lá. Bom. Gente, então assim, para a gente entender, né, o que é isso, tá? Tem gente aqui até que fez um curso que eu dei sobre isso. Claro que eu explico com muito mais detalhes, obviamente. Mas, enfim, com o tempo que a gente tem, vou tentar explicar o máximo possível, tá? Gente, para a gente entender o que é o tecido endotelial, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar para demonstrar para vocês. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que acontece a comunicação entre o tecido endotelial e o músculo liso vascular. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês aqui uma imagem que mostra a comunicação de uma célula endotelial com o músculo liso vascular e o que acontece entre esse espaço do músculo, do endotélio, com o músculo liso. Vamos ver como é que é essa comunicação, certo? Aí aqui a gente tem essa imagem, só para vocês entenderem o que significa isso aqui, tá? Bom, aqui em cima eu tenho a célula endotelial, ok? Aqui embaixo eu tenho o músculo liso vascular, que é isso aqui, né, gente? Endotélio, ó, aqui está representado em amarelo, e músculo liso. Pois bem, vamos ver como é que acontece essa comunicação do endotélio com o músculo liso. Qual é a ideia, qual é a função do endotélio, né? Se é apenas mesmo dilatação, tá? E tudo que acontece se eu não tiver o endotélio funcionando adequadamente, tá? Bom, vamos lá. O endotélio, gente, a célula endotelial, como a gente viu, está em contato com o sangue. Então aqui está o endotélio. Como o endotélio é a última camada entre o sangue e os tecidos, então o que acontece? Aqui onde eu estou passando meu pointer aqui, é o lúmen vascular, onde o sangue está passando. Então o sangue está em contato com a membrana das células endoteliais, certo? Bom, ok. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que aparece no sangue entra em contato com o vaso. O tecido endotelial entra em contato com as células endoteliais, tá? Bom, a célula endotelial é capaz de responder a dois tipos de estímulos. Estímulos químicos e estímulos mecânicos. O que seria um estímulo químico? Um mediador químico? Por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina, a gente viu que estimula o endotélio, né? Eu mostrei lá na outra imagem. O endotélio responde ao sinal enviado, digamos assim, pela acetilcolina. Tá? Bom, a segunda forma de ativar o endotélio é o estresse mecânico que eu falei para vocês. Esse estresse mecânico, o que é? É o fluxo sanguíneo contra a parede do vaso. Esse fluxo sanguíneo contra a parede do vaso, esse atrito do sangue contra a parede do vaso, eu chamo de estresse de cisalhamento. Bom, seja um mediador químico, como a acetilcolina, certo? Seja o estresse mecânico do estresse de cisalhamento, vai haver uma ativação da célula endotelial. E a célula endotelial vai fazer o seguinte: a célula endotelial vai ser ativada por um aumento da concentração de cálcio nessa célula, e este mecanismo vai resultar em um aumento da atividade de uma enzima endotelial chamada de óxido nítrico sintase endotelial. Mais uma vez. Óxido nítrico sintase de síntese endotelial, ou seja, a sintase de óxido nítrico da célula endotelial. Essa enzima tem uma função determinante para a saúde dos vasos. Porque essa enzima faz o seguinte: essa enzima vai pegar um aminoácido chamado de L-arginina e vai transformar em óxido nítrico. Aí eu tenho a fonte de óxido nítrico do meu vaso sanguíneo. Bom,
Ok. Célula endotelial produz óxido nítrico. O que faz esse tal de óxido nítrico, né? O óxido nítrico, assim que ele é produzido, ele sai da célula endotelial e vai agir sobre o vaso sanguíneo como um todo. Primeiramente, o óxido nítrico faz o seguinte, ó, o óxido nítrico é produzido, se difunde da célula endotelial para o espaço que fica logo abaixo da célula endotelial, que a gente chama de espaço subendotelial, e esse óxido nítrico vai se difundir para o músculo liso vascular. Lá no músculo liso vascular, o óxido nítrico faz o seguinte, o óxido nítrico vai diminuir a concentração de cálcio no músculo liso. Quem lembra lá das aulas de fisiologia, eu explico o quê? Que para acontecer a contração muscular, e do músculo liso acontece da mesma forma, é necessário, para que haja a interação da actina com a miosina e a contração muscular, é necessário cálcio. Eu preciso de cálcio para acontecer contração muscular. Então, se o óxido nítrico faz com que haja uma diminuição da concentração de cálcio no músculo liso, o que acontece com o músculo liso? Ele relaxa. Se o músculo liso relaxa, o que acontece com o vaso sanguíneo? Dilata. Não é? Um fármaco muito conhecido, né, famoso entre os homens, chamado de Viagra. O que o Viagra faz? O Viagra faz com que haja um relaxamento do músculo liso dos vasos sanguíneos do pênis, que vai permitir a entrada de sangue e a ereção. É isso que faz o Viagra. O Viagra tem como função reduzir a concentração de cálcio no músculo liso vascular do pênis. Não é? O Viagra faz isso, graças ao mecanismo do óxido nítrico. Só que o óxido nítrico não faz só isso. O óxido nítrico, eu disse que além de dilatar os vasos sanguíneos, o óxido nítrico também é responsável pela saúde do vaso. Como que isso acontece? Existem mais três mecanismos de ação do óxido nítrico que preservam a saúde do vaso. O óxido nítrico diminui a hipertrofia do músculo liso vascular. Em uma situação de pressão arterial aumentada, o que vai acontecer? A parede do vaso vai ficando mais forte, mais hipertrofiada, para suportar essa pressão elevada. Então, o que acontece? Se o óxido nítrico diminui a hipertrofia vascular, o óxido nítrico também previne essa resistência do vaso contra a pressão do sangue, o que baixa a pressão arterial. E preserva ali a saúde do meu vaso sanguíneo. O óxido nítrico também diminui a agregação de plaquetas. A agregação de plaquetas é importante para quê? Para a formação de trombos, não é? E para a formação de placa aterosclerótica. Então, se o óxido nítrico diminui a formação de trombos, impede a formação de placa aterosclerótica, previne, e ao mesmo tempo diminui a chance de formação de coágulos que podem entupir os vasos. E por fim, talvez uma das mais importantes funções do óxido nítrico. O óxido nítrico garante uma propriedade dos vasos sanguíneos que eu chamo de propriedade antiaderente. O que seria essa propriedade antiaderente? Seria o seguinte: o vaso sanguíneo, com uma disponibilidade adequada de óxido nítrico, tem como característica uma redução da infiltração de células imunológicas. Como é que isso acontece? O óxido nítrico diminui a afinidade das células imunológicas, as células do sistema imune, pelo vaso sanguíneo. De uma forma, a grosso modo, é isso que acontece. Isso impede a infiltração de células imunológicas do espaço logo abaixo do endotélio. Por que isso é importante? Pelo seguinte,
Se eu tiver a infiltração de células imunológicas no espaço subendotelial, eu tenho um aumento da ação destas células imunológicas da reação, na verdade, das células imunológicas com o colesterol, principalmente o LDL. Essa ação, essa interação do sistema imunológico com o colesterol causa uma resposta inflamatória no vaso. Células imunológicas começam a fazer inflamação. Esta inflamação vascular, essa agregação de plaquetas e essa hipertrofia de músculo liso são os fatores que vão desencadear a aterosclerose. Então, se eu tiver um bom funcionamento do endotélio, com óxido nítrico suficiente, eu tenho todos esses efeitos positivos para a manutenção da saúde do vaso. E daí você deve estar se perguntando, tá, ok, dá para entender a função do endotélio, e tal, bacana. Mas o que isso tem a ver com exercício físico? Porque, Max, tu estava dizendo no início que o exercício físico talvez seja a estratégia mais importante para a saúde vascular. E pelo que a gente está vendo, o que é importante é tu ter o óxido nítrico. Então, seria mais importante algum fármaco que aumente a produção de óxido nítrico, que preserve a função endotelial, muito mais do que o exercício físico. Pois bem. Só que o que eu disse para vocês é que existem duas formas de se estimular o endotélio a produzir óxido nítrico. Uma delas são os mediadores químicos, né? Só que a segunda é o estresse de cisalhamento. Ou seja, o atrito do sangue contra a parede do vaso. Qual é a situação que vocês conhecem aonde o atrito do sangue contra a parede do vaso vai aumentar? Ou seja, a pressão arterial aumenta, o fluxo sanguíneo aumenta, o estresse de cisalhamento aumenta, consequentemente, a estimulação do endotélio aumenta. Qual é a situação conhecida que vai fazer isso? Só existe uma, gente. Exercício físico. Oi? Exercício físico, gente. É a única coisa. Exercício físico. O exercício físico vai aumentar o atrito do sangue contra a parede do vaso. Vai aumentar o fluxo sanguíneo. Porque aumenta o débito cardíaco. Tá? Então, o exercício físico vai estimular todos esses mecanismos que vocês estão vendo de uma forma natural. Então, uma das formas mais eficientes de se aumentar a função, de se preservar a função endotelial, é manter um estilo de vida ativo. Eu disse para vocês várias vezes, e isso é muito importante para essa disciplina, eu disse para vocês que a gente treina o organismo como um todo através da ação muscular. Ou seja, o músculo esquelético é nossa ferramenta de trabalho. Né? O músculo é a nossa ferramenta de trabalho. Mas quando eu treino o músculo esquelético, eu não posso pensar apenas no que está acontecendo com a célula muscular esquelética. Eu tenho que pensar no que está acontecendo no organismo como um todo. Quando eu treino o músculo esquelético, eu também estou treinando os meus vasos sanguíneos. Assim como eu treino o sistema nervoso, o sistema cardiorrespiratório, o coração. Eu treino tudo quando eu faço exercício físico. Para o vaso sanguíneo, o exercício físico é algo extraordinário. Mas, enfim, não chegamos lá ainda. Eu ainda estou falando de função endotelial e disfunção endotelial. Mas só para dar uma adiantada para vocês entenderem a importância, para não perder esse fio da meada aqui, né, nessa imagem que eu considero, pelo menos, bem didática para entender a função do vaso, do endotélio, perdão. Bom, só que assim, gente, nós estamos falando de doença aqui, ainda. Né? Estamos falando agora de disfunção endotelial. Eu disse que
Você é tão velho quanto o seu endotélio, tão velho quanto as suas artérias, como quiser. Como é que se comporta, será toda essa conversa aqui de endotélio, músculo liso, propriedade de relaxamento, de redução de hipertrofia de músculo liso, de agregação plaquetária, propriedade antiaderente. Como é que isso aqui se comporta se eu adicionar aqui, digamos assim, o fator hipertensão? O que será que acontece na hipertensão? Por que a hipertensão é um problema para o vaso sanguíneo? Vamos começar, tem várias formas, né, da hipertensão ser um problema para o vaso sanguíneo. Então vamos começar assim. Vamos primeiro pensar no qual é a característica da hipertensão. Na hipertensão se tem um aumento do tônus simpático, sistema nervoso simpático, liberação de adrenalina e noradrenalina. Pois bem, adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas, inibem a atividade da óxido nítrico sintase. Se inibem a atividade da óxido nítrico sintase, diminui a produção de óxido nítrico. A hipertensão, no seu contexto geral, né, vários mediadores, como por exemplo até a angiotensina 2, vão diminuir a produção de óxido nítrico. Só que se eu diminuo a produção de óxido nítrico, eu também vou diminuir os efeitos benéficos do óxido nítrico. Eu vou reduzir capacidade de relaxamento, inibição da hipertrofia do músculo liso, a redução da agregação plaquetária, a propriedade antiaderente, tudo isso a hipertensão vai comprometendo. Qual seria o problema de eu reduzir a propriedade antiaderente? Inflamação no espaço vascular. Se eu tenho maior inflamação no espaço vascular, eu tenho produção de radicais livres. Radicais livres em excesso reagem com o óxido nítrico e diminuem a disponibilidade de óxido nítrico. Então agora eu tenho dois fatores que diminuem o óxido nítrico. Eu tenho a hipertensão em si e tenho, além de tudo, a inflamação no vaso. Então, se eu tenho inflamação vascular e eu tenho hipertensão, todos os efeitos benéficos do óxido nítrico vão reduzindo. E aí isso vira um ciclo vicioso. Porque quanto mais eu diminuo a produção, a capacidade de produção de óxido nítrico, os efeitos do óxido nítrico, pior isso aqui tende a ficar. Então, quando a gente fala de evento-chave para doença arterial coronariana, para doença cardiovascular, o evento principal que dá o start para a disfunção vascular é a disfunção endotelial. Então, vamos lá. Vamos pensar, então, o que faz o endotélio. O endotélio, gente, vamos lá, é uma membrana, a gente já viu, semipermeável entre o sangue e os tecidos. Verdade? Verdade. É a última camada, está direto em contato com o sangue. Então, o que passa pelo endotélio vai passar para os tecidos. Ok. Essa era a primeira função que se imaginava para o endotélio. Depois se viu que o endotélio produz agentes vasoativos, que são capazes de controlar o tônus vascular. Como a endotelina, que causa vasoconstrição, e o óxido nítrico, que causa vasodilatação. Então, o endotélio tem a capacidade de modular o tônus vascular. No indivíduo hipertenso, isso não está funcionando muito bem, porque tem contração, mas não tem relaxamento. E a pressão permanece elevada. O endotélio, então, por produzir agentes vasoativos, modula o tônus vascular. O endotélio também controla o fluxo sanguíneo local. Uma dilatação modulada pelo endotélio aumenta o fluxo sanguíneo para os tecidos. Isso é importante para a digestão, é importante para o exercício físico, é importante para eu poder estudar, para eu ler, para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Tudo isso o endotélio controla. Tá? O endotélio protege o vaso. A gente viu vários motivos pelo qual o endotélio, ou como o endotélio protege o vaso, através da síntese de óxido nítrico. E o endotélio, então, dentre os fatores de proteção do vaso, tem essa propriedade que eu gosto de chamar de antiaderente,
que impede a infiltração de células imunológicas. O endotélio faz tudo isso. Então, se eu tenho disfunção endotelial, o que acontece? A disfunção endotelial é o evento-chave para o princípio da aterogênese. Aterogênese é a formação de placa aterosclerótica, que está ligado a DAC. O que é DAC? Doença arterial coronariana. O que é a doença arterial coronariana, gente? Vocês lembram o que é o leito coronariano? O leito coronariano são os vasos sanguíneos que irrigam o coração. Então, se o leito arterial coronariano está com aterosclerose, com aterogênese, formação de placa aterosclerótica, o que acontece? Há a chance de infarto do miocárdio. Se há aterosclerose nos vasos sanguíneos que vão para o cérebro, como nas carótidas, que é muito comum, ou no tronco braquicefálico, o que acontece? Acontece a chance de acidente vascular encefálico. Então, a disfunção endotelial responde pela doença vascular. E a doença vascular é, aqui, vamos de novo? Ó, responsável por primeira causa de mortalidade e terceira. Somando as duas como doença vascular, eu tenho o que mais mata no mundo disparado. Então, a principal causa de mortalidade que eu associo à doença vascular, eu poderia associar à disfunção endotelial. Aonde é que eu tenho disfunção endotelial? Quais situações que favorecem a disfunção endotelial? Alguns que nós já vimos. Obesidade, hipertensão, diabetes, envelhecimento, não é doença, mas pode levar a uma situação de doença, como a disfunção endotelial. Eu não cuidar direitinho dos meus vasos sanguíneos. Não é? Sedentarismo. Sedentarismo. Porque se eu assumir o efeito do exercício sobre o endotélio, o efeito benéfico do exercício sobre o endotélio, eu posso dizer que não fazer nenhum tipo de exercício é um fator de risco independente para a disfunção endotelial. Consequentemente, para doença cardiovascular. E um que a gente ainda não viu. Hipercolesterolemia. O que quer dizer hipercolesterolemia? Esse nome feio, né? Hipercolesterolemia, gente, quer dizer o seguinte. Quer dizer aumento dos níveis de colesterol no sangue. Isso a gente não tinha visto ainda. Bom, então, eu trouxe para vocês já valores de referência de glicose sanguínea, valores de referência de pressão arterial e agora valores de referência para lipídios sanguíneos. Certo? Bom, quando eu falo de colesterol, gente, nós temos basicamente, de uma forma simplista, 3 frações. Colesterol total é composto pelo meu HDL, chamado de colesterol bom. Tá? Eu tenho o meu LDL, que é considerado também, entre aspas, colesterol ruim, que de ruim não tem nada, o problema é o excesso dele. E eu tenho o VLDL, que também é um colesterol ruim. Isso faz o meu colesterol total, certo? Bom, só para entender, o que quer dizer HDL? HDL quer dizer lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom. O LDL quer dizer lipoproteína de baixa densidade, é o colesterol ruim. De novo, entre aspas, tá? E o VLDL é a lipoproteína de muito baixa densidade, que também é ruim. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o colesterol LDL e VLDL é utilizado para a síntese de um monte de substâncias no nosso organismo, que precisam desse colesterol. Qual é o problema? O problema é o excesso de colesterol, LDL e VLDL. Não é? Por que o HDL é chamado de colesterol bom? Porque o HDL tem a propriedade de remover dos vasos sanguíneos o colesterol dito como ruim. Por quê?
Porque o HDL, por ser uma lipoproteína de alta densidade, é capaz de remover, então, esse colesterol dos vasos sanguíneos. Por que que eu preciso remover colesterol dos vasos sanguíneos? Pelo seguinte, gente, dê uma olhada aqui, ó. Nesse espaço aqui, chamado de espaço subendotelial, há a infiltração nos vasos sanguíneos de LDL. Tem um monte de LDL que vai se infiltrando no vaso sanguíneo. Principalmente em situações de dislipidemia. A questão é que o LDL pode reagir com radicais livres e diminuir a quantidade de óxido nítrico. Além disso, essa reação de LDL com radicais livres vai formar um composto chamado LDL oxidado, que é um LDL reagindo com radical livre. O LDL que se acumula no vaso e reage com radicais livres estimula as células imunológicas, a causarem inflamação. Porque esse LDL que reagiu com o radical livre é identificado pelo nosso sistema imunológico como algo que deve ser eliminado, algo não próprio. Então, este acúmulo de LDL embaixo do endotélio lá favorece o desenvolvimento de inflamação vascular, que é o princípio da aterosclerose. Não é? O HDL, por que o HDL é chamado de colesterol bom? Porque em situações onde o LDL está muito aumentado, está se depositando lá no vaso, o HDL tem como função reduzir aquele LDL. Então, reparem que quando a gente fala de valores de referência para LDL e HDL, dê uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha o HDL, o que tem. Ó, o desejável, aqui, ó. O desejável é que o nível de HDL seja acima de 40 miligramas por decilitro. Por quê? Porque o HDL acima de 40 é um fator de proteção vascular. O que aumenta HDL? Exercício. Consumo de, por exemplo, azeite de oliva. Alguns antioxidantes. São fatores que aumentam o HDL. Né? Por exemplo. Agora, vamos ver a questão do... vamos ver a questão do LDL. Né? Do LDL colesterol. Certo? Gente, o que acontece? Quando eu tiver o LDL muito alto, certo? Eu tenho um risco grande de desenvolver doença cardiovascular. Então, assim, vamos pegar os 3 parâmetros principais aqui. Dê uma olhadinha aqui, ó. Esses 3 de cima, tá? Colesterol total. Colesterol total é desejável que esteja abaixo de 190 miligramas por decilitro. Desejável. Desde que, de preferência, que destes 190, uma parte grande seja de HDL. Então, o que é desejável? Que o colesterol total esteja abaixo de 190, mas que desta fração aqui, que inclui HDL, LDL e VLDL, se tem um nível elevado de HDL. Certo? E os triglicerídeos, o que é o ideal? Que os triglicerídeos estejam abaixo de 150 miligramas por decilitro. Se eu tenho colesterol acima de 190, HDL abaixo de 40 e triglicerídeos acima de 150, eu tenho uma situação chamada de dislipidemia, que é fator de risco independente, que é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Ok? Bom, aí, gente, se a gente somar dislipidemia e hipertensão ou pressão arterial elevada, o que nós temos?
a fórmula perfeita para algo chamado de aterosclerose. Essa é a fórmula perfeita para a aterosclerose. Por quê, gente? O que eu tenho aqui? Vamos ver essa primeira imagem. Vaso sanguíneo, fluxo sanguíneo, certo? Aqui os lípides, as gorduras. As gorduras tendem a se depositar no espaço subendotelial. Essas gorduras se depositando vão dar início a um processo inflamatório que vai levar à hipertrofia e à proliferação do músculo liso. Lembra que eu falei para vocês antes? Essa gordura vai se acumulando, gerando inflamação, e vai se formar uma capa fibrosa por cima desta placa. Aqui eu tenho a minha placa aterosclerótica. Essa placa aterosclerótica vai crescendo, 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 certo? Precoce é essa aqui, tá? Aqui já é avançado. Vai crescendo, 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 até que forme algo assim. Aqui já é a imagem de um vaso mesmo. Isso aqui é uma representação, né? Aqui é o próprio vaso sanguíneo. Vejam que em um vaso com placa aterosclerótica, vejam o tamanho do espaço para o fluxo sanguíneo. É bem pequenininho. A chance desse vaso entupir é enorme. Tá? Além disso, aqui já dá para ver que essa placa aterosclerótica, ela pode se romper. Quando a placa se rompe, a gente chama de uma angina instável, quando a placa se rompe, o que acontece? Essa placa vai bloquear o vaso sanguíneo. Quando bloqueia o vaso sanguíneo, o que eu tenho? Tem isso aqui, gente. Ó, coração, leito coronariano, que eu falei para vocês, e aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Vejam bem, uma placa aterosclerótica, certo? E um coágulo que bloqueou o fluxo sanguíneo aqui, entupiu. Quando entupiu, o que aconteceu? Tá vendo essa parte mais escura aqui? É uma parte onde está acontecendo a morte do músculo cardíaco, pela isquemia, pelo infarto do miocárdio. Se o infarto atinge um vaso pequenininho, o indivíduo pode ter aquela dor no peito que logo passa. Por quê? Porque não pegou uma parte muito grande de tecido. A pessoa pode ter tido um microinfarto. Não chega a comprometer o funcionamento cardíaco nem nada. Só que se a pessoa teve um microinfarto, a pessoa tem outros locais de entupimento. E ela pode sofrer outro microinfarto. Daqui a pouco, vários infartos pequenininhos começam a fazer com que haja uma perda de função cardíaca. E os infartos pequenininhos, que a pessoa não dá bola, porque não, às vezes nem sabe o que aconteceu, não deu bola para aquela dor no peito, né? Pode estar avisando que vem um infarto grande. Um infarto num vaso de grande calibre pode comprometer significativamente o funcionamento cardíaco ou levar à morte. O infarto morreu por quê? Porque o infarto foi de uma grande magnitude. Certo? Bom. O infarto, gente, do miocárdio pode gerar algumas situações. Isso aqui, gente, vamos pegar aqui, só para vocês entenderem. Ó. Imaginem que eu vou fazer um corte aqui, ó. Bem aqui. Eu passei fiz o risco aqui, tá? Fiz um corte aqui, tá? Cortei o coração. Cortei o coração e a parte de cima eu viro para a tela do computador. A gente vai ter isso aqui, certo? Então, só para vocês entenderem, aqui é o ventrículo esquerdo e aqui é o ventrículo direito. Tá? Só para vocês entenderem. Bom, reparem, gente, que um coração normal, o ventrículo esquerdo sempre é mais espesso, tá? Porque o ventrículo esquerdo manda sangue para circulação sistêmica, né? Faz muita força, tá? O ventrículo direito, um pouquinho mais fino, manda sangue para circulação pulmonar. Menos força, né? Atinge um espaço menor, menos resistência ao fluxo sanguíneo. Então, o ventrículo direito trabalha menos, tá? Pelo menos numa situação de saúde. O que pode acontecer no coração de um hipertenso? O hipertenso pode ter, porque no hipertenso, o que acontece? O ventrículo esquerdo tem que fazer muito mais força para mandar o sangue. Né? Porque a hipertensão, a resistência periférica do hipertenso dificulta o fluxo sanguíneo. Então o ventrículo esquerdo tem que fazer mais força. Começa a gerar uma grande hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso pode gerar uma disfunção, até mesmo uma insuficiência cardíaca.
O infarto do miocárdio também pode causar isso. Porque no infarto do miocárdio, como uma parte do tecido cardíaco morre, o resto vai se hipertrofiando para tentar compensar. Daí o coração vai ficando hipertrofiado, vai diminuindo a câmara cardíaca e o coração começa a se tornar insuficiente. Pode acontecer uma miocardiopatia dilatada, como essa aqui. Aqui a parede do coração já está muito fraca. Tem uma câmara cardíaca, mas a ejeção de sangue ela é pequena, o coração é insuficiente. Esses dois casos aqui são ruins. Tá? Não confundir com o efeito do exercício físico. Porque o exercício físico causa hipertrofia concêntrica, musculação principalmente. Mas a câmara cardíaca não diminui. Então o coração fica até mesmo mais eficiente com o treinamento de força. Tá? O treinamento aeróbio causa uma hipertrofia excêntrica, aumenta muito a câmara cardíaca, mas não causa fraqueza da parede do vaso, da parede do coração, perdão, da parede do ventrículo. Então isso aqui, essas duas condições são efeitos de doença. É diferente do efeito do exercício físico. Tá? Bom, gente, fechamos aqui a nossa aula. Semana que vem, antes da prova, tá? Antes da prova, eu vou terminar a matéria. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu falar tudo hoje. Fica muito apertado. Então fica para a semana que vem exatamente a parte de exercício físico. É uma aula um pouco mais rápida, tá? Eu termino uns 45 minutos e depois eu libero a prova para vocês. Tá? Então hoje ficamos até aqui, né? Vou botar lá para vocês no TDE trazerem algumas dúvidas que eu vou responder para vocês antes da prova. Ok, gente? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Certo, professor. Muito obrigado aí pela aula. Estou me despedindo, que eu estou precisando sair agora. Vai lá, eu estou terminando mesmo. Mas muito obrigado, hein? Valeu. Valeu, Adriano. Boa semana também. Parte disso aí tu viu no curso também, né? Então, para ti não é tudo novidade. Certo, galera? Tá certo, então, professor. Bom final de semana para vocês. Obrigadão, então. Bom final de semana. Valeu, se cuidem e falamos a semana que vem. Certo? Bom final de semana para todos. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, gente.